Os Estados Unidos da América bombardearam novamente a capital do Iêmen. Em 6 de abril, Sanaa sofreu novos ataques, enquanto o presidente Trump intensificou sua campanha contra os Houthis. Áreas civis com infraestrutura debilitada, número crescente de vítimas. Os Estados Unidos da América afirmam que a pressão está funcionando e os Houthis poderiam ser expulsos do Iêmen em semanas. Mas a realidade pode ser bem mais complexa. Os Houthis são apelidados de texugos do mel da resistência. Especialistas afirmam que a guerra não acabará somente com ataques aéreos. Então, o que exatamente aconteceu nesta última rodada de ataques? E isso poderia ser o começo de algo muito maior. Os ataques visaram Sharna, capital do Iêmen, segundo o Ministério da Saúde do país. Todos os detalhes sobre os bombardeios vêm desse ministério, agora administrado pelos Houthis. Os ataques mais recentes devastaram a capital do Iêmen, afirma o ministério, atingindo uma casa e ferindo mais de 20 pessoas. Entre as vítimas estavam 4 mulheres e crianças, segundo os Houthis. Em outras regiões do Iêmen, aviões de guerra dos Estados Unidos da América atacaram diversos distritos, como Al-Jabal al-Aswad, situado no distrito de Bani Matar, em West Sanaa. Os Houthis não detalharam suas baixas nos ataques, mas afirmaram que os Estados Unidos da América mataram 2 pessoas com bombas durante a noite. Em Shahdar, um reduto Houthi, e uma das primeiras cidades que o grupo militante tomou ao iniciar sua campanha para dominar o Iêmen. 9 pessoas ficaram feridas no ataque a Shahdar, e a Al-Mazira dos Houthis transmitiu imagens de um ataque que derrubou um prédio residencial de 2 andares. A Associated Press News detalhou mais os ataques, revelando os alvos pretendidos pelos Estados Unidos da América. Uma série de ataques aéreos dos Estados Unidos da América no fim de semana matou pelo menos 6 pessoas, informou. O ataque em Sanaa supostamente visava um líder Houthi, fazendo parte do que é chamado de campanha de decapitação, um esforço para eliminar a liderança Houthi, para obrigar o grupo a se dispersar e buscar abrigo longe dos intensos ataques americanos. Os Houthis afirmam que os ataques aéreos já mataram 73 pessoas. Os Houthis não informam se algum de seus líderes está entre os 73 mortos. Em vez disso, focam nas baixas civis para retratar os Estados Unidos da América como invasores que devastam o Iêmen, enquanto Trump afirma o oposto. Antes dos ataques recentes, no fim de semana, Trump postou imagens em preto e branco de um ataque aéreo que, segundo ele, mirava uma reunião de rebeldes Houthi. Os Houthis se reuniram para planejar um ataque. Trump postou no Truth Social que não haverá ataques deles. Eles nunca mais afundarão nossos navios. O clipe de 25 segundos parecia mostrar um grupo que pode ter sido composto por Houthis ou apenas iemenitas reunidos. Uma explosão abala o grupo em segundos, deixando apenas 2 caminhões danificados e uma enorme cratera no chão. Trump afirmou que o ataque eliminou um grupo de Houthis, mas eles negam. Os Estados Unidos da América se orgulham disso. Questionou o porta-voz Houthi Yahya Shari. Era uma reunião tribal que não tinha nada a ver com seus navios. Vocês falharam em atingir qualquer alvo militar, então bombardearam civis em vez disso. Nós prometemos a vocês a maior derrota que já sofreram. Aí reside a história geral dos ataques aéreos dos Estados Unidos da América contra os Houthis, que os Estados Unidos da América têm realizado diariamente desde 15 de março. Trump e sua administração alegam que os 200 ataques nas últimas 3 semanas visam os Houthis e seus líderes no Iêmen. O ataque que Trump elogiou nas redes sociais é alegado ter matado 70 líderes Houthis, incluindo especialistas da Guarda Revolucionária Iraniana, um grupo paramilitar que apoia os Houthis. Essas alegações vêm do Ministério da Informação do governo exilado do Iêmen, Muammar el-Eriani, embora a Associated Press News diga que o ministro não ofereceu nenhuma evidência para apoiar suas alegações. Já os Houthis alegam que os Estados Unidos da América não estão conseguindo atingir nenhum de seus líderes. O ataque aéreo causou morte e destruição entre a população civil do Iêmen. A verdade provavelmente está em algum ponto intermediário. Sabemos que os Estados Unidos da América não vão parar e provavelmente estão causando danos severos à infraestrutura Houthi. Segundo Mohammed al-Bashar,
Especialista no Iêmen da consultoria de risco Baixa Report, isso está correto. Os ataques cresceram muito, atingindo vários governadores ao mesmo tempo, disse Al-Baixa à Associated Press News. Junto com a infraestrutura de telecomunicações, nós de comando, propriedades ligadas à alta liderança Houthi e redes de túneis antes intocados em zonas montanhosas. Observamos também o direcionamento direto de grupos de forças Houthi, sugerindo uma estratégia de alvo mais agressiva e evolutiva. Em suma, os Estados Unidos da América estão atacando os Houthis com mais força do que nunca. Mas por quê? Tudo se resume ao Mar Vermelho. Em outubro de 2023, o Hamas lançou um devastador ataque terrorista contra Israel. O ataque envolveu 3.000 militantes do Hamas que inundaram as fronteiras sul de Israel e mataram cerca de 1.000. 200 pessoas foram sequestradas, centenas a mais e milhares ficaram feridas. Dentre os feridos, 630 sofreram ferimentos por arma de fogo, lesões por explosões e o que a Annals of Surgery Open chama de múltiplos mecanismos de lesão. 431 israelenses feridos foram submetidos à cirurgia devido aos ataques, sendo 240 operados dentro de 12 horas para evitar que as lesões se tornassem fatais. Israel respondeu com fúria, lançando uma guerra contra o Hamas em Gaza que se intensifica desde outubro de 2023 até o presente, com apenas uma breve pausa para um cessar-fogo no início de 2025. Os Houthis aparecem porque fazem parte de uma rede de proxies do Irã, assim como o Hamas e o Hezbollah. Os Houthis iniciaram ataques a navios comerciais no Mar Vermelho em resposta ao ataque de Israel a Gaza. O objetivo deles é perturbar o transporte marítimo global. Aproximadamente 12% do comércio global, incluindo 30% do tráfego mundial de contêineres, passava pelo Mar Vermelho. Desde que os Houthis iniciaram sua campanha na via marítima crucial, cerca de 70% do transporte naval que usava o Mar Vermelho abandonou a rota. Agora, esses navios fazem uma rota muito mais longa ao redor da ponta sul da África para garantir sua segurança. Por quê? Desde o início da guerra de Israel em Gaza, os Houthis lançaram quase 500 ataques à navegação. Usando mísseis e drones, os Houthis atacam navios no Mar Vermelho, Golfo de Adén e Mar Arábico, alegando mirar apenas embarcações com laços com Israel. Aparentemente, qualquer navio que navegue pelo Mar Vermelho é um alvo para o grupo militante. Os ataques já geraram uma resposta conjunta do grupo de crise Estados Unidos da América, Reino Unido. Isso mostra que os dois países se juntaram para realizar 931 ataques aéreos contra os Houthis de janeiro de 2024 a janeiro de 2025. Os ataques cessaram devido a um cessar-fogo em Gaza no início de 2025. Contudo, o cessar-fogo foi quebrado, levando os Houthis a prometerem retomar os ataques no Mar Vermelho. Os recentes ataques aéreos americanos são uma resposta à promessa dos Houthis. Os ataques são os mais intensos já lançados e, segundo os Estados Unidos da América, estão surtindo efeito. O conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz afirmou que cada ataque aéreo elimina líderes Houthi, sem oferecer detalhes sobre os locais exatos que os Estados Unidos da América estão mirando. Atingimos a sede, nós de comunicação, fábricas de armas e até instalações de produção de drones sobre a água deles, afirma Waltz, sem dar detalhes sobre a localização dessas instalações. Segundo Waltz, os Estados Unidos da América também eliminaram a liderança-chave dos Houthi, incluindo seu chefe de mísseis. A Cable News Network diz que os ataques aéreos dos Estados Unidos da América podem ter eliminado até 80 oficiais militares Houthi. A alta liderança do grupo, incluindo os braços militares e políticos, parece permanecer intacta. Nesse caso, os Estados Unidos da América podem estar com uma estratégia de decapitação falha. Em vez de destruir a liderança Houthi, está atingindo a base e a fileira Houthi. E, se acreditar no Ministério da Saúde iemenita, controlado pelos Houthi, vários civis. Estima-se que os Estados Unidos da América tenham gasto 1 bilhão em cerca de 3 semanas de bombardeio no Iêmen. Mas aí está o problema. Mesmo com os grandes gastos e afirmações dos Estados Unidos da América de terem atingido a liderança Houthi, o grupo continua desafiador. Esse é o modus operandi do grupo militante, que pode levar ao fracasso dos ataques aéreos dos Estados Unidos da América. O jornalista e membro sênior do Instituto de Washington, Michael Knights,
resume a situação de uma maneira muito diferente dos Estados Unidos da América. Para tornar o problema Houthi mais palatável para a juventude de uma década atrás, vou usar um grande sucesso do YouTube de 2011, que para mim é muito moderno. Em janeiro de 2024, Knight postou para 10 que os Houthis são a resistência fundamental do eixo, sendo esta a informação essencial. Knight compara com o texugo do mel devido à conhecida resistência, capacidade de sobrevivência e total destemor desse animal. O ponto do analista é que os Estados Unidos da América podem atingir os Houthis tão forte quanto quiserem. O grupo não recuará e possivelmente nem será derrotado pelos massivos ataques aéreos de Trump. No melhor cenário, ele se esconderá, protegendo seus líderes até a pressão americana diminuir. O grupo sairá das sombras e seguirá sua campanha no Mar Vermelho e combates no Iêmen, como se nada houvesse ocorrido. Se os Houthis não se esconderem e estiverem prontos para lutar, eles lutarão ainda mais agora durante a última rodada de ataques da América. É o que afirma o próprio grupo militante. A Cable News Network relata que a resposta dos Houthis aos recentes ataques aéreos dos Estados Unidos da América é um desafio antes dos últimos ataques do fim de semana. Um porta-voz Houthi expressou tais acusações. Os inúmeros ataques aéreos no Iêmen não impedirão as forças armadas iemenitas de cumprir seus deveres religiosos, morais e humanitários, declarou o porta-voz. Essas palavras vieram em meio a ameaças Houthi de não apenas continuar sua campanha no Mar Vermelho, apesar do bombardeio dos Estados Unidos da América, mas de estender sua gama de alvos para os Emirados Árabes Unidos ou Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita, que também se opõe aos Houthis, afirma ter colocado suas defesas aéreas em alerta máximo para lidar com possíveis ataques aéreos Houthis através da fronteira com o Iêmen. Ao invés de serem intimidados, os últimos ataques parecem impulsionar os Houthis a lutarem com mais afinco. Isso nos leva a uma pergunta óbvia: o que acontece a seguir? Os Estados Unidos da América podem ser levados a reavaliar suas táticas de ataques aéreos. Esses ataques aéreos se mostraram eficazes, segundo Knight. Ele suspeita que o grupo militante tenha perdido muita capacidade de fabricar drones. Os envios de reabastecimento para os Houthis pelo mar e por Omã parecem estar mais eficazmente interditados, deixando-os desconfortáveis. Segundo Knight, o desconforto não é suficiente para parar os Houthis. Ele afirma que o grupo está habituado a guerrear contra o primeiro exército mundial. Isso significa que ele já enfrentou e lutou contra grupos muito mais poderosos. O blog de segurança da informação Flying Penguin condena veementemente os ataques aéreos dos Estados Unidos da América em sua avaliação. Ele considera a campanha de $1 bilhão dos Estados Unidos da América contra os Houthis até o momento uma das mais ineficientes da história militar, com resultados insignificantes ou inexistentes. Além disso, o blog afirma que a história mostra que campanhas aéreas coordenadas, como a atual no Iêmen, quase sempre sofrem da lei dos retornos decrescentes. Ele menciona o Vietnã, onde os Estados Unidos da América lançaram mais bombas do que na Segunda Guerra Mundial, mas falharam em quebrar a vontade do Vietcong. Segundo o blog, falhas similares ocorreram na Coreia, onde os bombardeios dos Estados Unidos da América apenas fizeram o inimigo se esconder. Os Estados Unidos da América também não conseguiram alcançar a vitória ou estabilidade no Iraque ou no Afeganistão através de ataques aéreos. Segundo o blog, ataques aéreos podem causar danos, mas apenas até certo ponto. Mas algo mais será necessário para eliminar a ameaça Houthi no Iêmen. O que esse algo tem que ser? Um foco na extensa rede de contrabando dos Houthi pode fornecer a resposta. A Cable News Network observa que a alta sobrevivência dos Houthi é auxiliada por uma grande rede de contrabando. Essa rede equipa bem os Houthis, entregando partes de mísseis, drones e outros equipamentos para suas bases no Iêmen. O grupo lançou 430 foguetes e 851 drones contra alvos na Arábia Saudita antes de começar seus ataques no Mar Vermelho, segundo a política externa. Os Houthis não estão fabricando a maior parte dessas munições. Em vez disso, estão recebendo-os de apoiadores, principalmente o Irã, permitindo que acumulassem extensas munições. O Maritime Executive relata que o grupo estava prestes a gerar $2 bilhões com suas extorsões de navios de carga do Mar Vermelho até o final de 2024, indicando que este grupo militante tribal está longe de ser pobre.
Os ataques aéreos dos Estados Unidos da América afetaram o contrabando dos Houthis, como afirma Knight. No entanto, os Estados Unidos da América podem ter que fazer mais. Pode ser necessário focar nos navios que contrabandeiam equipamentos para o Iêmen para enfraquecer o grupo. No entanto, essa abordagem apresenta um problema. De acordo com Ahmed Nagy, analista sênior do Grupo Internacional de Crise, os Estados Unidos da América podem não ter a inteligência necessária para prosseguir. Nagy diz à Cable News Network que a liderança opaca dos Houthis e a estrutura interna criaram lacunas persistentes na inteligência. Ou seja, os Estados Unidos da América podem desconhecer a real identidade dos líderes Houthi, apesar de Mike Waltz alegar que ataques aéreos americanos eliminaram muitos deles. Pode ser que nem saibam o suficiente sobre como os Houthis se governam para garantir que a eliminação dos líderes do grupo agora terá algum impacto nos esforços de longo prazo do grupo militante. Os Houthis podem tentar resistir a esta campanha como no passado, antes de retomar o contrabando e as operações no Mar Vermelho quando os Estados Unidos da América cederem. Se esse for o caso, devemos perguntar: qual é o objetivo final dos Estados Unidos da América nisso tudo? A administração Trump aparenta almejar a total destruição dos Houthis, mas se for o caso, somente ataques aéreos podem ser insuficientes. Como a especialista em Iêmen, Elizabeth Kendall, disse à Cable News Network, os Houthis foram bombardeados dezenas de milhares de vezes na última década e permanecem inabaláveis. O bombardeio parece ser principalmente performático, uma demonstração de força para o mundo. Kendall afirma que os Estados Unidos da América precisam fazer mais se realmente querem se livrar dos Houthis. A melhor maneira de eliminá-los definitivamente é derrotá-los, expulsá-los da capital e da costa do Mar Vermelho. Nagy concorda, afirmando que essa abordagem falhou sob a administração Biden e é improvável que tenha sucesso sob a administração Trump. Ao se referir aos ataques aéreos, a alternativa aos ataques aéreos é simples: uma ofensiva terrestre. Essa é a única forma dos Estados Unidos da América assegurarem a expulsão dos Houthis do Iêmen. Superficialmente, esse tipo de ofensiva poderia favorecer a América. Porém, isso não significa que os Houthis seriam facilmente derrotados no terreno. Acredita-se que o grupo tinha cerca de 200 mil membros em 2020. Os ataques aéreos dos Estados Unidos da América em 2024 e 2025 podem ter ajudado o recrutamento do grupo. Os Houthis também têm a vantagem de conhecer o Iêmen melhor do que as forças dos Estados Unidos da América, principalmente as regiões montanhosas com redes de túneis espalhados. Isso poderia auxiliar os Houthis em uma campanha de guerrilha contra os Estados Unidos da América. Porém, em termos de poder de fogo, os Houthis sucumbiriam diante de uma força terrestre americana. O exército dos Estados Unidos da América possui 1,328 milhão de pessoal ativo e quase 800 mil reservistas. Global Firepower diz que cerca de 1,4 milhões desses militares ativos e reservistas são membros do Exército dos Estados Unidos da América, que seria a principal força terrestre enviada para o Iêmen. Então, os Estados Unidos da América podem enviar 7 vezes o número de tropas para o Iêmen, que os Houthis podem contar entre seus números. Some a isso mais de 390 mil veículos militares e milhares de unidades de artilharia combinados com o poder naval e aéreo. Os Estados Unidos da América possuem capacidade militar para derrotar os Houthis em um assalto terrestre. Segundo a Cable News Network, é improvável que os Estados Unidos da América enviem tropas terrestres, exceto talvez alguns grupos de forças especiais, para auxiliar nos ataques aéreos. Segundo Knight, os Estados Unidos da América podem fornecer logística e munições essenciais às forças governamentais do Iêmen. Contudo, essas forças já perderam a capital iemenita para os Houthis, e sua eficácia contra eles ainda é questionável. Mesmo com o apoio dos Estados Unidos da América, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Não podemos esquecer que os Estados Unidos da América já tentaram combater esses grupos militantes antes. Vimos isso com o Talibã e a Al-Qaeda no Iraque e no Afeganistão. E se o último for algum indicativo, um assalto terrestre contra os Houthis não seria um caso simples de sobrecarregar o grupo com força. Os Estados Unidos da América foram forçados a se retirar do Afeganistão após quase 2 décadas de guerra, permitindo que o Talibã se reerguesse no país. O mesmo poderia ocorrer se os Estados Unidos da América iniciassem uma campanha terrestre contra os Houthis no Iêmen, sendo possível, ou até provável.
Então, é provável que os Estados Unidos da América mantenham sua estratégia de ataques aéreos constantes e avassaladores. E há um indício de que isso pode até funcionar desta vez. Quem fornece esse indício? Irã, o país que apoiou os Houthis durante suas campanhas no Iêmen e no Mar Vermelho, parece estar se afastando do grupo. Em meio a ameaças de bombardeio dos Estados Unidos da América, segundo um funcionário iraniano anônimo que relatou ao Telegraph em abril. Terceiro, que todas as reuniões da liderança iraniana são dominadas por discussões sobre Trump. E nenhum dos grupos regionais que apoiamos antes está em discussão, disse o oficial. A visão é que os Houthis não sobreviverão e estão vivendo seus últimos meses ou até dias. Portanto, não há razão para mantê-los em nossa lista. Se for o caso, os Estados Unidos da América talvez tenham conseguido cortar as redes de contrabando e fornecimento dos Houthis ao ameaçar o Irã. Sem esses suprimentos, os Houthis não poderão atacar o Mar Vermelho. Isso significa que o grupo será erradicado? Parece improvável, dada sua reputação como o texugo do mel do Oriente Médio. Contudo, os últimos ataques aéreos indicam que os Estados Unidos da América não recuarão em breve. Mas o que você acha sobre os Estados Unidos da América e sua abordagem para o problema Houthi? Os ataques aéreos têm um impacto alegado pela administração Trump? Será necessária uma campanha adicional no Iêmen para derrotar definitivamente os Houthis? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre a situação no Oriente Médio. Confira: Irã abandona Houthis enquanto bombas dos Estados Unidos da América caem. Ou clique neste outro vídeo.